Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira e o Sem Tabu com Cláudia tá chegando. E eu tô com a querida Bruna aqui. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, Cláudia. Tudo bem, Marcelinho? Tudo maravilha, excelente. É com esse tom de voz que a gente tem que falar alto? É, sempre. Então tá bom, Bruninha. É alegria. A gente vai ter que falar alto. É alegria, é vida. Oba, então tá bom, Marcelinho chegou chegando, segunda-feira, o Sem Tabu tá aqui com essa alegria toda. A gente já teve a querida Bruna com a gente e hoje ela tá voltando ao Sem Tabu com Cláudia. Ontem foi Dia das Crianças, né, Bruna? Sim, é um prazer sempre estar aqui com vocês, compartilhando aí dessas vivências, né, Cláudia? Eu agradeço a parceria. A Bruna tem uma história bacana hoje para contar. A gente vai falar sobre as marcas invisíveis da infância. Toda aquela parte que a gente traz, né? E aí a gente fala que vai carregando. Tem a parte boa, mas às vezes também tem aquela parte que não é tão bacana e a gente pode cuidar, né? Exatamente, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. O quanto que tem coisas aí no meio desse caminho que a gente pode repensar e fazer diferente. É bem legal, né, Bruna? Então, para quem não conhece você, para quem não esteve com a gente no outro programa, conta um pouquinho aí, resumido, quem é a Bruna? Então vamos lá, Bruna, na área profissional aí, psicóloga, neuropsicóloga, então mais de 12 anos aí na estrada, aí, a gente tá chegando nos 15 anos aí, né? A gente vai arredondando as coisas, né? E trabalho na clínica com o público infanto-juvenil, mas acabo dizendo que eu também trabalho com a família, porque no final Não a gente tem tem que como, cuidar não de tem. todo mundo, né, Cláudia? Não tem como separar, né? É. Eu fico imaginando que não dá para pegar a criança e não cuidar do restante, porque o restante às vezes acaba fazendo mais diferença do que a própria criança, eu acredito, né? Sim, então tem esse envolvimento aí e a gente tem muito resultado positivo quando a gente envolve a família, quando todo mundo quer participar e fazer também esse movimento. Então é muito construtivo. É bem legal, né? Ana Paula Soares de Moura e Oliveira, boa noite, Ana Paula. Amélia, boa noite. Gília, boa noite. Sandro, boa noite, pessoal. Bora fazer pergunta, aproveitar que esse tema é muito bacana e eu acho que dá sim pra gente explorar bastante esse bate-papo com a querida Bruna, porque aí a gente pode tirar aquelas dúvidas, sabe? Que fica guardadinha, Marcelo? Tenho bastante. Opa, eu gosto disso. O pessoal da Rádio Águia Clube também, bora participar, que no final vai ter sorteio, né? Agora conta pra gente, desde a última vez que você esteve aqui, que você contou aquele monte de projeto bacana, você estava com novidade. Qual é a maior novidade que está chegando aí, que você tá na rede social, bombando com os vídeos bacanas? Conta pra gente, o que aconteceu aí de diferente? Muita coisa, né? Saiu do papel e agora a gente está tomando formato, né? Então, isso é muito legal. A comunidade PMJ agora vai sair e a gente vai fazer um trabalho legal aí com os profissionais que querem atuar na clínica com o público infanto-juvenil, trazendo todo esse apoio, trazendo tudo que precisa de técnica e de braço também para fazer a clínica acontecer. Porque a gente tem as demandas, né, Cláudia? E eu entendo que sozinha eu não vou dar conta de tudo, porque os adolescentes estão adoecendo cada vez mais, o cenário está muito mais pesado do que a gente imagina. Então a gente precisa construir um exército mesmo de profissionais aí que queiram fazer a diferença, tanto na clínica, entrando nas escolas, interagindo com os professores, interagindo com os pais. Então eu vou contar um pouco, né, dessa bagagem aí de 15 anos para o pessoal, o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu, que eu vi que deu certo, tal, e trazer também essa supervisão que eles precisam e esse apoio psicológico, porque o profissional também que lida o tempo todo com problema, Cláudia, é complicado, fica pesada, né? A coisa também, né? É isso que eu fico imaginando, né? Porque quando é aquela história, né? Quem cuida precisa de cuidado. Exato. Seja a pessoa que está em casa, né? Ou seja o profissional. Porque Sim. Por mais que você queira ser neutro, tudo, a bagagem é pesada, né? É pesadíssima. E quando eu me deparo com essas situações, eu fico percebendo o quanto desafiador é para quem está começando agora e assustador. Sim, E para que esse pessoal não desista, o que eu tenho que fazer? Tem que ir junto com essa galera.
Então eu tenho a equipe que vai dar todo esse suporte aí para essa galera também. E a gente já vem com uma força aí bacana de pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito para fazer esse negócio acontecer. Isso é muito legal, né? Porque eu fico imaginando, no mercado de hoje, a gente tem milhões de terapias, milhões, né, de profissionais aí, mas você conseguir juntar uma galera, uma equipe, onde eu não posso ir, mas eu posso mandar esse, eu posso mandar aquele, eu acho isso muito bacana, onde você possa trabalhar junto e desenvolver esse trabalho nas escolas. As escolas são fundamentais, né? Sim, eu vejo o quanto desafiador tem sido para os professores lidar com essas questões, não saber o que está acontecendo, não saber também orientar os pais também por falta de informação. De informação. Né? Então a gente precisa disseminar essa informação, dar essa instrução para que a gente também possa ser mais assertivo. O que você mais sente de dificuldade quando os profissionais chegam para você, antes dos pacientes? Os pacientes você já tem uma bagagem. O profissional que chega te procurando, qual é a maior dificuldade dele hoje? Ele tem insegurança, né, Cláudia? Sempre vem aquela sensação, será que eu vou dar conta dessa demanda aqui? Porque os casos que vem pra gente não é caso suave, não. Não vem basiquinho, né? Não é nada muito suave, não. Então, a gente tem casos aí de adolescente se cortando, tem casos de adolescente pensando em suicídio. Então, quando o profissional, né, que ele tem os anos de formação dele e tudo, mas ele chega na clínica e se depara com essas demandas, ele pode levar um susto ali. Então ele precisa de alguém mais experiente do lado dele e falar, você vai conseguir até aqui, tem coisas que não são suas, que você não vai dar conta. Então ele precisa ouvir, né, essas coisas para ele começar a se direcionar e começar a ter mais segurança. Senão ele desiste, Cláudia. Desiste. Eu imagino que assim, desiste porque é o que eu falo. Depois da pandemia ficou muito forte algumas coisas, né, Bruna? Sim. Você percebe algumas demandas aí muito grandes. A gente escuta, a gente tem amigos, tem profissionais também na área. A gente acaba escutando essa demanda. E eu vejo seus vídeos, tem coisa que você escuta e eu falo, cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu hoje não tenho filhos, crianças nem adolescentes, né? Mas tenho neta aí, uma outra chegando. E aí você começa a prestar atenção e você vê que às vezes parece uma coisa que você não dá atenção e vira um problemão, né? Sim, então tem coisas assim que a gente está precisando revisitar muito, né? Que nem nesse Dia das Crianças eu tenho batido muito na tecla, o quanto que a gente precisa ter experiências afetivas com as crianças. Então, às vezes, os pais ficam super preocupados, o que eu vou dar de presente, tudo. Uma que as crianças estão sendo presenteadas o ano inteiro. Sim. Quando chega no Dia das Crianças, já não tem mais novidade nenhuma. Né? Então, os pais ficam desesperados, o que eu vou fazer agora? Só que, olha, eu vi que esse ano muitos movimentos diferentes foram feitos, né? Tomar um café da manhã com as crianças, fazer um almoço bacana, tudo. Então, ter essa vivência, né, num cenário onde a ausência dos pais está cada vez maior, está sendo um diferencial. É muito legal você falar disso, porque assim, isso é uma coisa que a gente sempre pregou, só que de repente sumiu. Com a história da era digital, a gente está o tempo inteiro no celular, a gente está em casa, tá doido. Você está num bar, num restaurante, você está vendo casal, você está vendo pai, mãe, filhos, né, mãe com filha, cada um no celular, amigos, e aí você fala, cara, pra quê, né, sair de casa se você vai ficar... Olhar, a gente acaba olhando mesmo, né? Mas bacana essa história de o diferente hoje é o estar junto. O presente nunca foi tão importante se a gente puser no papel, né? Não é? Ele é legal, assim, o presente ele traz aquela sensação de quando ele é comprado com carinho, quando você vai lá, escolhe e pensa na pessoa. Mas é o que você falou, hoje a criança que tem, né, que não são todas, a gente sabe, mas tem o poder de ter presente o tempo inteiro, né? Exato. Não é mais só em data afetiva que nem era antes, né? E ainda tem essa questão do brinquedo, sabe, Cláudia? Até na própria clínica. Quando o pessoal fala de clínica infantil, já pensa naquela clínica cheia de brinquedo, no mundo encantado, assim. E eu já quebrei muito paradigma, até mesmo de muito pai que quer comprar presente caro, porque criança gosta do básico, criança gosta de sucata, criança gosta de rasgar papel, de pintar, de mexer com barro. Muito então, legal. quantas vezes eu trouxe argila para o consultório e a criança se divertiu 1000. Então, os pais ficam super preocupados de comprar coisas caríssimas e, de repente... O simples é o que vai agradar a criança. Aí chega aquela frustração dos pais, né? A gente tem que trabalhar a frustração dos pais. Mas você sabe que eu adoro coisa de pintura, né? Eu tive aniversário
do filho da minha prima mês passado e eu saí caçando coisa de pintura. Ele é pequeno, fez 3 anos. Eu comprei almofada de pintar com as canetas, comprei um monte de coisinha, tudo em relação à pintura, porque eu acho muito bacana trazer essas coisas. Eu hoje já não compro mais eletrônico, teve uma época que até comprava tudo, mas hoje dificilmente eu compro um eletrônico para uma criança. Eu falo, já tem o pai e a mãe para dar, né? Porque então. normalmente acaba dando, né? Essa parte bem legal. Tem um pessoal aqui dando boa noite. GML. Quem será GML? Boa noite, excelente profissional. Deve estar abreviado, você precisa falar seu nome. Tem uma carinha aqui, mas eu não vejo. Dá para ver aí, Marcelo? Tem várias mensagens, eu vou ler. Profissional que ajuda sem olhar quem, excelente profissional, sabe as palavras, o afeto sempre será essencial. Se é alguém que te conhece. Olha. Tem segredo, você precisa contar quem você é, GML. Essa fotinha eu não vejo. A Ana Paula está falando que você é uma profissional que pensa com o olhar do aqui e agora, com cuidado para o futuro. A Júlia está falando que ter a vivência, criar laços e ser alguém para eles. Nenhum aluno meu sai da sala sem um abraço e um até logo. Ela é professora de inglês. Diferencial. Dá aula para os bebês dela, né? Isso mesmo. Eu acho que é até 5 anos, é isso, Gil? Conta aí para mim, que eu não lembro. Muitas vezes eles ficam mais com nós professores do que com os próprios pais, é verdade, né? Então precisa ter um suporte. A tanta carência, nossa, muita, né? Quando você pega esses pequenininhos, eles querem abraçar, eles querem dormir no colo. Difícil pra professora dar conta, viu? É complicado, né? Eu imagino. E ainda tem uma professora grudinha que nem a Júlia. A Raquel deu boa noite, Raquel. GMLE, quem é você? Sou aí, Inara Campos. Tá no seu grupo de WhatsApp, obrigada. É a nossa comunidade, seja bem-vinda, Inara. Obrigada aí pela participação. Obrigada, minha querida. Ela falou que o simples está sendo esquecido, né? Sim, a gente conversa bastante dentro do grupo. Essa comunidade que a gente tem, a gente conversa com os pais, justamente para os pais trabalharem as questões deles que acabam influenciando nos filhos, né? Então essa semana a gente conversou bastante sobre essa questão do estar presente, dessa parte afetiva, do quanto que a gente precisa cuidar dos pais para eles estarem bem pros filhos, né? Então as palavras da Inara já é muito de encontro assim com o que a gente conversa bastante lá. Eu vou aproveitar então, agora já que você me deu esse gancho, eu vou contar do evento Sem Tabu, que você já teve o prazer de... Eu tive o prazer de ter você lá com a gente. No evento de 2 meses atrás, logo eu repito ela de novo, que eu sei que agora ela tá aí nesse monte de coisa boa chegando. Mas sábado a gente tem o evento do Sem Tabu com Cláudia, num espaço novo, é o 10º evento, vai ser lá na Mureta, que é na Senador Feijó 788. Teremos Marcelo da Rádio Águia Clube, com música boa, lá tá pensando que vai fugir de mim? Eu vou? Opa! Milhões de expositores maravilhosos. E aí, por que eu resolvi falar isso agora? Porque a gente vai ter um espaço bacana para criança, de brinquedo tradicional, sabe? Cama elástica, escorregador, essa parte gostosa. E a gente vai ter uma terapia assistida com bichinhos. Vai ser muito bacana. Então, fora um monte de atividade, pessoal, no Sem Tabu com Cláudia, a gente já tá soltando a programação, o evento é gratuito. Eu indico, hein, gente? Eu indico, vale a pena, viu? Então, assim, aproveita, ó, você não conseguiu passar ontem o dia das crianças com os seus filhos? Dá um pulinho lá, vai ter dança, vai ter música, vai ter atividade para criança, vai ter muita coisa. Vai ter geração também 60 a mais, tem uma galera a partir das 10. Então já aproveita, depois dá uma olhadinha lá no Instagram. Eu aproveitei essa deixa porque você estava falando, né? Ai, mas é uma delícia os eventos, gente, da Cláudia. Vocês precisam ir lá e curtir. Nossa, é muito coisa gostoso. gostosa. Eu falo que em Santos não tem nenhum evento que fora a galera de expositor ainda tem esse monte de atividade bacana. Então vale a pena. Diferenciado. Bem legal. Então vamos lá. A Elisângela falou, boa noite. Ser a presença na vida dos nossos filhos é essencial, né? Não tem como, né? E aí, quando a gente fala de marca de infância, quais são as marcas que a gente carrega? Essas marcas afetivas, né? As boas. Então, o que a gente fez na vivência, né, naquela última vez que eu participei,
foi justamente isso, promover possibilidades onde as vivências afetivas aconteçam. Então, o que o seu filho precisa levar de você é o carinho, é aquele dia de colo, é aquele dia de conversa. Então, são esses momentos que a gente deixa marcado. É claro que o contrário acontece também, né? Se tiver marcas aí ruins, elas vão ficar também, né? Então, olha o quanto que a gente precisa se cuidar, né? Se preservar, porque assim, gente, hoje em dia a gente tá vendo um monte de pai que chega em casa, eu não aguento mais esse trabalho, eu tô cansado, isso, aquilo, outro. O que vocês acham que essas crianças vão levar de vivência aí da vida na infância? O cansaço do trabalho, não querer fazer nada, não querer ser CLT, né? Tem um monte de criança agora falando que não quer ser CLT. Por quê? Porque ouve o pai e a mãe o tempo todo falando que não quer trabalhar, que não gosta. É muito complicado isso, né? A gente vê direto vídeo, inclusive no Instagram, que são vídeos bacanas, até engraçados, assim, alguns, né? A parte ruim eu não vejo, aquele do pai bravo. Às vezes você vê lá um pai fazendo alguma coisa bacana, aí você vê o filho andando atrás e imitando, né? Porque aquela isso, parte a referência boa que fica, né? Então, às vezes você luta pro seu filho para estudar, para fazer as melhores escolas, só que o que ele tá querendo ver de você? O exemplo. Então, às vezes o que você faz grita muito mais alto do que aquilo que você tá orientando a sua criança, entendeu? É muito complicado, né? Não. E aí, assim, a gente também sabe que, por outro lado, tem aquele pai, aquela mãe que sofre, né? Uhum. Porque acaba, às vezes, tendo um emprego absurdamente em horário maluco, que é o que a gente mais faz hoje quando é CLT, mas também quando é empresário. Porque essa história de que você é empresário e trabalha por conta própria, eu vou trabalhar menos. Não, isso é ilusão. É ilusão, tá, galerinha? É muita ilusão. E aí, assim, quando você pega esses pais que chegam lá com essa demanda, qual o conselho que você dá para eles e daria pro pessoal que está assistindo? Gente, que é difícil, né? Muitas coisas que nos irritam, muitas coisas que nos incomodam, gritam muito sobre as coisas que a gente precisa repensar na nossa vida. Então tem mudanças, tem coisas que a gente precisa fazer que dão trabalho de fazer. Né? Eu vou mudar de emprego. Nossa, mas como que eu vou sair desse emprego e ir para outro? Como que eu vou mudar de cidade? Como eu vou fazer essa mudança na minha vida? Tem mudanças que requerem muita disposição, muita coragem, muito exercício psicológico. Só que é muito mais válido a gente pensar sobre essas coisas, Cláudia, do que a gente viver nesse sofrimento, né? Nessa coisa, nesse remoer o tempo todo as coisas que estão trazendo essa insatisfação. Então, muitas vezes, os pais estão assim, involuntariamente falando sobre essas coisas que eles estão sentindo e estão dando esse sinal para os filhos, de que os filhos precisam ficar o tempo todo naquele sofrimento, que não pode fazer a mudança. Então, essas mudanças também vão passar sinais de coragem para os seus filhos, né? Então, olha o quanto que é interessante a gente rever também esses movimentos que são feitos pelos pais, né? Sim, porque a gente se acomoda, né? Na realidade, o ser humano tem medo da mudança. Uhum. Por mais que a gente queira, por mais que a gente sonhe, Sim. o mudar, se você tá aqui, né? Que nem quem tem um emprego, quem tem um salário mais ou menos... Aí você trabalha 24 horas, aí você pensa, eu vou mudar, mas aí eu vou ficar com um salário menor, o que que eu vou... Mas é o que você falou, de repente não vai comprar um presente de R$1.000 e vai passar um dia inteiro numa praia com seu filho. Sabe, Cláudia, tudo na vida tem seu ônus. Gente, a gente precisa fazer nossas escolhas e escolher qual vão ser as nossas guerras. Então, o que acontece muito é a gente achar que vai dar certo tudo, que tudo vai ser lindo e maravilhoso, e não existe esse cenário. A gente precisa encontrar condições onde a gente esteja bem, onde os filhos estejam bem, onde a nossa saúde também esteja bem, Cláudia. É muito complicado. Por isso que você fala, né? Não tem como tratar só da criança, do adolescente que chega sem cuidar dos pais, porque assim, alguma demanda tem aí errada, né? A gente precisa dar uma olhada nesse contexto, a gente precisa conversar com os pais, porque uma coisa vai influenciando a outra. E quando a gente consegue fazer os pais repensarem sobre essas coisas, aí a transformação é na família inteira. Aí o processo é lindo, Cláudia. Aí é muito legal, né? Porque aí você vê a mudança. E quais são as marcas que você mais sente? A criança, ela consegue te contar? Ela chega lá, depois que ela pega, né? Eu acredito que a maioria
chegue mais retraída, né? Ou tem algumas que já chegam mais soltas. Os pequenininhos, a gente não espera que eles falem as coisas, mas no brincar, a partir de uma técnica chamada ludoterapia, que a gente utiliza dentro da clínica, a gente consegue observar os comportamentos da criança. Porque o ser humano, ele é assim, né, Cláudia? Do jeito que ele faz uma coisa, ele faz tudo, né? Então, se você tem um comportamento num lugar, você vai ter no outro lugar também. Então, a criança ela acaba projetando muitos comportamentos dela que ela tem na escola, que ela tem em casa, no brincar. E a partir dali, a gente faz uma leitura do que está acontecendo. E aí vem coisas, às vezes, Cláudia, que são coisas que nosso mundo de adulto vai falar, nossa, eu não acredito que é isso. Mas que para a criança é muito significativo. Né? A dor de uma separação, né? Às vezes para uma criança pequenininha, sair da cama dos pais e ir dormir na caminha dela é desafiador. Um irmãozinho que chega, que às vezes gera ciúmes, sabe? Então, a escola, que de repente, né, tá tendo alguma dificuldade lá, que aquilo tá gerando alguma angústia. A gente tem essas questões que pra gente, assim, são coisas que pode acontecer, mas que geram essas questões. E tem outras coisas muito mais significativas, né? Às vezes a criança está sofrendo algum abuso, às vezes a criança está sofrendo aí alguma depressão, alguma questão mais séria. Então, todas essas questõezinhas aí são coisas que podem ficar com marca. E pode ter o abuso, infelizmente, da parte aí, né, de sexual, mas também tem um abuso moral, né? Exato. Quando a criança é o tempo inteiro, porque a gente escuta, né, às vezes, aquelas coisas horrorosas que os pais falam para os filhos, você não faz isso, você não serve para nada. A gente escuta direto e aí você fala, cara, vai crescer exatamente pensando o que ele está escutando, né, o reflexo. Sim, a gente tem as crianças que são negligenciadas. Essa semana eu estava conversando com os colegas, né, que às vezes um abuso não é tão marcante quanto a negligência dos pais, aquele pai que não olha para o filho, aquele pai que não cuida do filho. Entendeu? Então, a gente tem todas essas questõezinhas que podem deixar marcas, né, na questão de autoestima da criança, no quanto que ela acredita nela para fazer as coisas. Olha o quanto que importante é, Cláudia, você olhar para uma criança e falar, vai lá, faz, eu acredito em você. A criança, ela cresce com uma autoestima. Se a gente que é a gente adulto, quando alguém vai lá e fala pra tu, putz, vai lá. Você pode, vai a lá, gente já confio em você, né? A olha maturidade já faz, a gente sendo madura, tendo um monte de coisa, escutando um desses, imagina uma criança. Então, agora tem pai que faz o contrário, tem pai que tá ali por questões dele, né? Ele vai lá, né? Não, você não vai fazer isso daí não vou deixar você fazer isso daí não, isso é perigoso. O medo dos pais acaba passando uma intensidade tão grande pros filhos. Às vezes a gente acha que tá cuidando, né, e acaba não conseguindo. E você sabe que, agora eu fico pensando, minha mãe aí, que tá aí, a Melinha, que já mandou outros beijinhos, ela gosta muito de ver vídeo de criança e de bicho, é o que ela mais vê. E ontem tinha uma menina brigando, na realidade a menina tava falando, segundo a minha mãe, com um gato. Acho que era um gato, né, mãe? E aí quando ela me mostrou, eu falei, mãe, ela não tá falando. Porque tinha um vídeo que era em outra língua lá, então a gente... Falei, ela tá brigando, olha o jeito dela. E para ela brigar com o gato desse jeito é porque ou alguém briga com o gato ou com ela. Eu falei isso pra minha mãe. É isso. Agora você tá falando, eu lembrei, né, mãe? Me lembra isso, era um gato. Eu falei, ela não tá de livre espontânea, devia ser uma criança de uns 3 anos, uma menina, de livre espontânea vontade, falando daquele jeito. Onde que ela ia tirar eu não aquilo? sei que língua que era lá, que não era inglês, não era espanhol, era alguma dessas aí de fora, mas ela tava brava e era com um bichinho, acho que era um gato mesmo, não era um cachorro. E aí eu falei, cara, ou alguém faz isso com um bicho, e ela viu, ou faz com ela e ela repassa. Exato. Né? Não tem como não aprender do nada ali. Porque a criança, por mais que hoje em dia você fale, vai pra escola, vai pra isso, alguém fez alguma coisa pra ela aprender. Né? Ou ela viu na escola. Você quer ver um exemplo? Eu, quando eu era pequena, né, no prézinho, eu estudava com uma professora muito brava. Ela dava reguada na gente, colocava a gente no cantinho da parede. Você pegou essa parte? Eu nunca apanhei. Cara, ela era mais antiga. Eu acho que eu era boazinha. Ela era mais antiga, né? Eu até gostava da metodologia dela, que a gente com 4 anos, nossa, eu já sabia escrever tudo, fazer um monte de coisa, mas ela era um pouco rígida. Sabe o que eu fazia, Cláudia? Quando eu brincava de escolinha, eu fazia a mesma coisa com as crianças. Sim.
Por quê? Porque a gente reproduz as coisas que a gente aprende. A gente reproduz. Né? Então, hoje em dia, que eu vejo, gente, olha o que eu fazia. Ainda bem que era só com as bonecas, né? Então, mas olha pra você ver, Sim, né? gente, A criança, ela vai reproduzir o que ela vê na escola, ela vai produzir o que ela vê em casa. Então, é uma inocência, às vezes, dos pais acharem que isso não vai transparecer. E assim, eu já tive criança que era orientada, né, a não falar nada que acontecesse em casa. Só que a criança começa o quê? A adoecer. Aí a criança começa a fazer xixi na cama, aí a criança começa a ter crise de ansiedade, aquela dorzinha de barriga, tem que ir pra escola, começa com dor de barriga. Então a criança, ela começa a somatizar as coisas que ela não fala. Né? A história da... Então aparece do mesmo adoece. jeito, né? O Freud, ele já falava que se a gente não falasse, as pedras iam falar por a gente. Não, mas é bem por aí, assim, é engraçado porque aí você vê toda essa criançada, né, assim, porque eu imagino, a galera que vai pra você atende particular, né? Uhum. Então, assim, quem vai lá pra você, acredito que os pais têm uma condição pra estar arcando com isso. E aí, quantas crianças podiam ter uma vida bacana, né? Virar um adulto, e aí tá cheio de problemas. Você já pegou alguma coisa de abuso? Sim, eu já atendi todas as classes sociais, né, Cláudia? A gente já... hoje eu estou com o meu próprio consultório, tudo, Hoje, mas sim. eu já atendi em outras clínicas também. Então eu já tive vivência assim em várias classes sociais. Posso te dizer que em todas as classes sociais isso acontece. Não, isso sim, mas aí quando você tem essa hoje, você consegue ter alguém que... E sim, a gente pega muitos casos e casos que são desafiadores. Eu imagino. Porque as marcas que ficam dessas situações nas crianças são marcas muito intensas. Então, quando não trabalhadas, nossa, Cláudia, isso dá um chamou bastante aí, enorme na família, viu? Eu imagino. E aí a criança, né, eu fico imaginando, a criança que chupa a chupeta, que é uma coisa, você vê, uma criança grande, o que normalmente ela carrega para ter a chupeta até mais velha? Você chega a ver aí criança 7, 8, 9 anos. A gente tem essa questão, né? Essa questão da insegurança da criança, que às vezes aparece a partir disso, tá falando de um medo dela. Então muitas coisas podem ter esse significado, às vezes uma regressão, uma criança que às vezes chega um mais novinho, ela começa a ficar ciumada, ela dá uma regredida também, ela vira mesmo bebezinho por causa da outra que chegou. Então aquilo tá falando sobre alguma questão emocional. Eu falo que toda mudança de comportamento, tanto pro bom quanto pro ruim, tá falando de alguma coisa. Então por isso que é importante a gente estar sempre prestando atenção nesses comportamentos dos filhos. A história da chupeta, que eu falo que é uma história bem próxima que a gente vê, normalmente é emocional. Uhum. Sempre acaba sendo, não tem muita opção, né? Não tem muita opção, porque a criança tá... Ou ela tá querendo mostrar, chamar atenção para alguma coisa, ou ela tá com alguma sensibilidade maior e ela tá gritando ali através daquele comportamento, né? Alguma coisa que chama atenção. Alguma coisa que chama atenção. Tem umas perguntinhas aí, ó, Elcindo. Jureminha, boa noite meninas, boa noite menino Marcelo. Ótima noite, Ju! Conseguiu entrar agora, mas depois eu comecinho, vê sim, Ju. GMLE, que é a amiga, que agora eu já não me lembro mais o nome. Yanara. Ah, desculpa, minha querida. Muitas vezes os pais pensam que o dinheiro é dar um conforto maior e melhor do que o básico, que é a presença e o afeto. É verdade, né? Ana Paula falou, tadinha, olha aí o modelo. A minha mãe tá falando que ela pegou o gato e mordeu. Eu perguntei, era um gato, né, mãe? No final ela mordeu o gato. Olha. É verdade, mãe. Coitado do gato. Coitado do gato. É absurdo. Marcelinho, tem pergunta aí da rádio? Tenho pergunta minha. Então pergunta. Pode ser? Serve? Pode, vai, meu querido adolescente, que vai fazer aniversário dia 25. Então ele ainda é adolescente. Sempre, eternamente. Não, Bruna, a gente ouve muito falar hoje em dia, né? Nossa, essa geração de hoje em dia tá uma droga, é horrível. Mas nós é que criamos ela, né? Então nós somos uma droga. Mas na sua parte profissional, pesquisando e tudo mais, antigamente tinham menos buscas pelo seu trabalho do que hoje em dia, acredito eu, ou não? Sim.
Então a gente resolvia-se em casa, muitas Não, eu vezes. acho que a gente teve uma revolução aí em vários âmbitos, assim, que faz com que hoje a psicologia, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele seja mais procurado. Uma que se quebrou muito, essa questão assim, psicólogo é coisa de louco. Sim, a história do sem tabu, né? Fora. Eu costumo dizer que quando eu cheguei na psicologia era só mato, então eu tive que fazer toda uma construção, né, de conversar com os mais jovens, de falar o quanto importante era a gente prevenir, trabalhar as questões emocionais. Então, com esse movimento, Marcelo, a gente acabou quebrando alguns paradigmas e os jovens começaram a pedir para os pais para irem no psicólogo, né? Aí os pais, opa, se ele está pedindo, eu vou levar. Então, a gente já deu essa quebrada e é claro que hoje a gente tem demandas muito mais sérias, né? Eu acredito que pós-pandemia, a gente teve questões ambientais, né? A nossa sociedade está muito adoecida de modo geral. Né? Então a gente vem de um ambiente, quando o pai e a mãe eles estão adoecidos, a criança vai adoecer também. Né? Não tem como, né? Se eu estou falando de um pai e de uma mãe que estão super ansiosos, eu vou ter uma criancinha ansiosinha também. Acho que a ansiedade e a falta de paciência, elas andam de mão dadas, né? Que aí é aquela coisa, já estou cansado hoje, estou de saco cheio. Então, pega o tablet, vai lá pro seu quarto, fica no computador. Então você acaba perdendo essa vivência com os filhos, né? E a babá, entre aspas, se tornou a rede social. E aí tá o perigo, né? Porque a gente ainda tem um estimulador de ansiedade, né? A gente tem um instrumento que gera um monte de hormônio aí na gente, né? E que faz com que a gente fique mais acelerado, fique mais impaciente. Então é uma bola de neve. Tô ansioso, ligo o celular me deixa mais ansioso, eu fico mais ansioso, tô numa sociedade ansiosa, então tudo vai virando uma bola de neve e a gente tem cada vez mais pessoas irritadíssimas, impacientes, com um pensamento super acelerado e adoecidos emocionalmente, infelizmente. Muitas vezes destrutivos, né? Exato, nesse sentido mesmo, de destruir o outro, porque quando a pessoa tá muito irritada, nervosa, né? E assim, quando você tá lá com os pais, você consegue fazer alguma coisa, eu fico pensando, né? Voltar lá, visitar o passado, para que a pessoa tenha essas lembranças do que causou mal e talvez ela faça? Quando é dado esse espaço, porque alguns pais eu acabo entrando dentro de um processo terapêutico mesmo. Sim. Então a gente começa a ver um monte de coisa, Cláudia. Então, o que a própria psicanálise, o que a própria teoria acadêmica já traz pra gente se confirma dentro da clínica, que é o que? A repetição. Então, se eu tenho um padrão de família que teve problemáticas, abandono, rejeição, sabe? Dificuldade de interação mesmo. Meu pai não conversava muito comigo, então eu não sei nem o que é ser pai. Então olha o quanto que as coisas vão se repetindo. Então a gente vê muito isso acontecendo quando a gente trabalha com os pais, viu? Porque assim, eu fico pensando, a gente julga, né? Uhum. O ser humano adora julgar, né? Então você vê um pai, uma mãe lá que não é... Aí você pensa, cara, e o que ele sofreu? Sim. Né? Tudo bem que não justifica se a gente pensar, porque quem tá vindo não tem culpa, né? Uhum. Mas assim, tudo que você carrega, a bagagem que você carregou ali não tratou. Uhum. Né? É o automático, tipo assim, eu ainda escuto hoje pais, eu brinco, né? Meu filho foi sortudo, né? O Felipe não apanhou porque eu não apanhei. Então é umas melicinhas muito poucas, né, mãe? Mas assim, eu nunca tive, né, essa mania. O Felipe nunca apanhou, nunca. Sempre falei, na realidade ele, graças a Deus, foi um menino e é até hoje um homem aí maravilhoso, tranquilo. Mas assim, eu tenho pavor de pensar que alguém ainda nos dias de hoje vem com aquela história, um tapinha de vez em quando faz bem. Oi. E você deve escutar muito disso, né? Então, quando a gente pega a história da infância, Cláudia, a gente precisa considerar que a criança ela foi considerada criança há pouco tempo, não tem nem 50 anos que a criança foi considerada criança. Antes nascia uma pessoinha dentro da casa e era mais uma pessoa que ia trabalhar e que ia trazer sustento para a família. Então, essa visão que a gente tem de criança hoje romântica, que a gente idealiza o filho, que vai ter quartinho, vai ter bercinho, isso aí é coisa nova. Antigamente não sabia nem onde ia se colocar, não sabia nem se a criança ia vingar. Então, a gente não pode comparar uma visão de um pai dos anos 50, dos anos 60 com um pai
de hoje em dia. Então, quando a gente traz, né, dentro da clínica, às vezes a gente ouve, às vezes dos adolescentes, meu pai não é atencioso comigo, isso, aquilo, outro. Quando vai puxar a história do pai, às vezes o pai tem essa raiz, ele nasceu ainda numa época lá que ele não era nem considerado criança. Então, a gente precisa fazer toda essa retomada histórica, a gente precisa entender o contexto social, aonde a pessoa vive, de que cidade ela é, porque se a gente for pegar algumas cidades do Brasil, a gente ainda tem isso. Então, todo esse contexto ele precisa ser analisado, e quanto mais a gente abre a nossa mente para entender como que funciona a sociedade, como funcionam as pessoas, a gente baixa a guarda. Poxa vida, meu pai me deu aquilo que ele podia dar, cara. Era só isso que dava para ele dar para mim, ele não tinha mais recurso. Mas o bacana é quando você entende isso, aí você pode transformar. Se você não fez nada até agora, vamos fazer daqui para frente, né? Sim. Vamos tentar trazer essas memórias boas para as crianças, para os adolescentes. Fazer essa construção. E melhor, né? Para você mesmo, né? Exato. Não é fácil. Não é. Não é fácil para ninguém. Precisa ver a pessoa precisa desconstruir para depois construir uma coisa nova. Para né? ter uma ideia, né? Então, do que precisa estar muito aberto para isso, né? É muito complicado, né? Tem mais um monte de perguntinha aqui. Mas antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Na vida adulta, quando você está lá cuidando, né? Você está normalmente com a família, quando a família tem essa aberta. Você acaba ficando uma hora só com os pais? Tipo, a criança tá liberada e o pai ou a mãe ainda precisa ficar lá? Acontece? Há situações e situações. Tem situações que no atendimento infantil a gente dá mais orientação para os pais. E se for o caso dos pais precisarem de algum acompanhamento, aí eu faço, às vezes, o direcionamento, ou às vezes pode ser o caso de eu mesmo fazer o acompanhamento. Eu sinto como é que tá a coisa. Se a coisa está muito misturada, eu prefiro passar para uma outra pessoa atender aquele caso. Se não, a gente pode dar continuidade, sim. É porque é legal, porque de repente você já consegue conciliar, né? É, porque já aconteceu o caso, assim, ó, da mãe falar, essa criança aqui, ela tá muito irritada, ela tá muito impaciente. Aí eu revirar a criança, a gente faz avaliação, faz isso, aquilo, outro. Aí quando começa a conversar com a mãe desmonta. Sabe? Então quem é que precisa de acompanhamento ali, né? Entendeu? Aí você tem que revidar, ó, preciso trabalhar algumas questões, você tá aberta para isso, tudo, porque você vê que a mãe tá ali explodindo e a criança entra em conexão com a mãe, né? Se ela tá tendo aquela vibração da mãe estressada, irritada o tempo todo, ela entra naquilo também. Isso é automático, isso funciona com tudo, né? Sim. O que a gente passa, o que a gente recebe de volta, né? Não tem como. Marcelinho, ó, tem os nossos queridos patrocinadores, a querida Bruna é uma delas. Bora mostrar a todo mundo que tem uma galera e eu sou muito grata. Passa o videozinho aí. Pessoal, gratidão, tem uma galera linda aí comigo, a querida Débora, a Dai, a Fernandinha, as meninas lindas da Nespro, que tem uma galera e uma equipe muito bacana, a querida Flávia, me ajuda aí, Fábio. Panificadora. Panificadora que é a Flávia, a Denise, fotógrafa, a Bruna, a Carlinha, o Dr. Pedro Filete que está sempre com a gente, as lindonas da Fotolê. Pessoal, para lembrar, Fotolê, quem quiser já ter o azulejo para o evento, amanhã eu vou estar mandando para vocês, hein, ó, sem tabu com Cláudia, olha que azulejo lindo. Você já tem um azulejo desse, Bruna? Tenho ainda. Então, é da Fotolê, que são Olha. a querida Adriana e a Fabiola, olha que lindo, que vida que dá. Muito lindo. Elas estão com preço bem bacana para quem estiver lá com a gente no evento, já quiser encomendar, amanhã eu vou mandar aí para vocês. E quem tá vendo a gente já pode aproveitar. Pode ser com o nome da empresa, pode ser com foto. QR Code, essas coisas? Um monte de coisa. Olha que legal. Marcelinho tem um lá da empresa dele com QR Code, com um monte de coisa bacana, com foto. A gente em casa tem dois bem lindos. De foto também, é bem legal. Fotolê no Instagram, tá?
Gratidão a todo mundo e o Marcelinho que tá aqui comigo, né? De livre espontânea pressão, olha a cara dele, Bruno. Olha a cara dele. Faz essa cara feia, não. E aí, o que hoje você entendeu desse monte de experiência que você teve para montar isso que você está montando agora com os profissionais? Já está pronto? Já saiu? Já lançou? Como é que está funcionando? Então, a gente vai iniciar no dia 11 de novembro. Né? Então a gente vai fazer o lançamento aí e essa construção vai acontecer em conjunto com o pessoal, porque a gente vai ter algumas vivências ao vivo, né, durante a semana para esse pessoal que estiver com a gente, porque o cara que está na clínica atendendo no dia a dia, ele vai precisar das supervisões e a gente vai estar com essa disponibilidade para eles, né? Então vão ter algumas supervisões em grupo, vão ter alguns grupos de pesquisa, de estudo, então isso daí tudo vai acontecendo aí simultaneamente. E quem quiser entender como funciona, basta te procurar. Ainda tem vaga, ainda tem espaço? Como é que é? No dia 11 e 12 a gente vai fazer um aulão aí, onde eu já vou passar um monte de dica bacana para quem está começando e falar aí os 5 principais erros que o profissional ele comete quando está iniciando na clínica, né? Porque quando a gente chega tudo cego, né, Cláudia? Então, muita coisa. Depois que a gente passa um tempo, a gente sabe o que é mais legal fazer, o que não é viável nem insistir. Então, essas dicas eu já vou entregar para esses profissionais aí participarem desse... de bandeja, pessoal, literalmente. Aulão, E aí eles vão ficar sabendo mais sobre esse projeto. Quem quiser participar vai entrar com a gente a partir aí do dia 11 do 11. E para quem já quer entrar, já quer fazer questão aí de estar com a gente está com os links nas páginas, né? Então no Bruna Rodrigues Psicóloga, a gente tem na bio lá os links para a pessoa se inscrever já e participar. E fora o Bruna, né, Rodrigues Psicóloga, você tem mais outro Instagram. Eu tenho outro Instagram, que é o Pensa_Mente Jovem, que ele é voltado justamente para os pais. Lá a gente conversa com os pais sobre os adolescentes. E aí você tem o grupo do WhatsApp, né, que a amiga que falou. Sim. Então você tem bastante apoio, né? A gente quer fazer essa engrenagem funcionar, né, Cláudia? Eu falo que eu não vou conseguir fazer isso sozinha, por isso que eu preciso de força, eu preciso de outros profissionais acontecendo aí para que a gente possa fazer isso funcionar. Porque não adianta eu falar para os pais dos adolescentes e não apoiar os pais também. Sim. Que estão passando por dificuldades emocionais, que estão passando desafios emocionais e que estão tendo que lidar com as dores dos filhos também, né? Então a gente precisa vir com esse conjunto, precisa entrar na escola, precisa conversar com os professores também, porque é o nosso futuro. Sim. Se a gente não trabalhar essa galerinha aí, o que vai ser do nosso futuro? Exatamente, aí é o que o Marcelo falou, né? Fomos nós que criamos, né? Sim. O filho que a gente cria de mão beijada, que acha que não vai fazer nada porque não precisa, que não vai ali, a gente vai segurar, não deixa cair, não deixa sofrer, não deixa chorar. E aí a gente cria o quê, né? Cria a criança frustrada, né? Cria... sem resiliência, né? Que acaba ficando aí desprotegida. O adolescente, depois um adulto sem maturidade nenhuma, né? Sim. A gente escuta muito falar escuta às vezes pais, tem aquele que chora porque o filho vai morar fora e tem aquele que fica pedindo, pelo amor de Deus, pro filho sair de casa, né? Então, mas hoje em dia a gente tá vendo esses pais chorando pro filho ficar em casa, né? Engraçado, e olha que né? Construção que a gente tá fazendo. Né? Quando chega pai assim na clínica, eu falo, cara, que sucesso que você teve, seu filho já saiu de casa, seu filho já tá dependente, já tá fazendo as coisas sozinho, sucesso! É muito legal, né? Você sabe que eu tenho isso, né? Por mais não seja nenhuma dependência de dinheiro, mas o meu filho Luiz Felipe, com 18 anos, foi morar em São Paulo, e eu tenho uma lembrança muito boa, porque assim, aquela história, a gente sabia quem a gente tinha criado, né? Qual era a base que ele tinha, quem ele era. E aí quando ele foi morar em São Paulo, sim, você fica com agonia, você abre a porta até hoje. Às vezes estou lá com a minha mãe, a gente acha que ele está no quarto, né? Ele está com 25 anos, fazem 7 anos que ele mora em São Paulo. Até ficou aqui durante a pandemia, mas assim... Mas o bacana é que assim, eu sofri, lógico, mas pensando em tudo que o cara era, no que ele já tinha se tornado com 18 anos, foi muito tranquilo. Eu tinha amigas que têm os filhos, que são amigos até hoje, que falavam assim, Cláudia, você tá tranquila? Eu falo, eu tô. É uma tranquilidade, lógico, a gente fica com aperto no coração, mas assim, uma sensação bacana, né? Um cara que hoje cozinha, sempre gostou de cozinhar, cuida da casa, faz tudo, mora com um amigo, mas assim,
E aí você vê a diferença. Eu sofri o básico, mas não fiquei chorando, não fiquei em desespero. Mas até hoje, se ele não sai e não liga para avisar que chegou, a gente fica naquela expectativa. Mas assim, saber que você construiu e ele ter ido morar fora de casa, mesmo que seja em São Paulo, com 18 anos não tem preço. Porque virou um homem, né? Maturidade bem bacana, né? Eu acho muito produtivo os pais começarem a pensar sobre todas essas coisas, Cláudia, desde quando pariu o filho. Exatamente. Porque assim, ó, os primeiros anos você vai ter uma criancinha precisando muito de você. E é o tempo que você pode disponibilizar para ela aí o máximo que você puder. Quando chega até os 12 anos, cara, ele não quer mais saber de você. Ele vai ter os coleguinhas dele, vai ter as amizades, vai ter até vergonha de te ter por perto. Então, você já não vai ter mais uma pessoinha ali perto de você. E quando eles chegarem nos 18, 21 anos, o ideal é que ele já tenha essa ambição, essa iniciativa de querer dar os passos dele sozinho. Se as coisas ponderarem aí para outro caminho, você pode ver que já tem alguma coisa aí andando no lado errado. Se os pais querem muito que os filhos continuem ficando em casa, pode estar falando muito mais sobre os pais do que sobre esse próprio indivíduo. Porque às vezes os pais deixam de ter uma relação, às vezes os pais deixam de ter uma vida profissional, de pensar no futuro deles por causa dos filhos. E os filhos crescem e a tendência é eles saírem de casa, né? E assim, e quando eles não saem, mas são pessoas dependentes? Quando eu digo dependente, assim, tem um trabalho legal, tem uma vida própria, mas resolve ficar ali. Então, pode ter N fatores, né? Pode ter muitas questões emocionais. Também pode ser tranquilo. Da pessoa. Pode, eu acho que a gente precisa identificar muito isso, assim, como que tá a independência dessa pessoa, porque a gente precisa ter um indivíduo que ele consiga fazer a própria comida, que ele entenda da onde veio o papel higiênico, que o papel higiênico não surge do banheiro. Então a gente precisa ter um indivíduo que tenha condições... Eu tô imaginando, hein, Marcelo, o papel aí, ó. Saindo. Não, de tirar o lixinho de casa. Gente, a gente tem um monte de adulto que não é funcional. Não é funcional. Que chega nos 50 anos, ele não sabe fazer uma comida pra ele, que precisa às vezes se casar com uma outra pessoa pra fazer alguma coisa, entendeu? Isso eu falo de homem e falo de mulher, tá, gente? Que acontece dos dois lados. Acontece com mulher também, é verdade. Então, a gente precisa preparar os filhos pra serem funcionais. Depois disso, tudo bem se ele tá ficando em casa, se ele não vai ficar, se isso tá gerando alguma outra questão emocional, a gente precisa trabalhar. Mas a questão da funcionalidade é inevitável, porque uma hora os pais também morrem. Sim. O que eu acho bacana é que, assim, às vezes, eu falo, o problema não é nem saber cozinhar. Se você tiver uma vida dependente, onde você vai pagar para alguém cozinhar, né? Se você tiver você vai almoçar todo dia fora, pedir, ok. O que não é bacana é aquela dependência mesmo. E você vê muita gente. Você vê adulto, você vê homem, você vê mulher, é o que você falou, né? Bom, eu, graças a Deus, eu acho que nesse quesito dei muita sorte, né? Não, tenho um filho. A gente vê adolescentes que têm dificuldade de pedir as coisas por telefone, Cláudia. Então a pessoa não consegue se comunicar com a outra, não consegue ir na padaria pedir um pão. Então, às vezes, você que tá aí tá... Nossa, Bruna, não acredito que tem isso. Não, tem, gente, tem. Então eu assim, eu acho que eu não imagino. Talvez você conte algum detalhe aí pra gente que eu falei oi, mas tem coisas que eu consigo até imaginar, até por vivência, por ver perto, por ver amigos mais velhos que têm filhos que... É isso que eu falei. O que me incomoda talvez não seja nem morar em casa, porque eu moro com a minha mãe, né? Talvez eu tenha morado minha vida inteira. Mas assim, de não ter mesmo essa autonomia para fazer nada, né? Para não ter... É o que eu falei, não quer cozinhar, ok. Nem todo mundo é obrigado a cozinhar. Marcelo gosta de cozinhar. Né, Marcelo? Eu sempre brinquei quando era nova, eu falava que para namorar comigo tinha que saber cozinhar e dançar. O pai do Luiz Felipe fez isso. Então, dançava e cozinhava, então tava na faixa. E o Felipe também veio na nossa onda de gostar de cozinhar com a avó, comigo, o pai também. E aí o Luiz Felipe tem uma irmã que eu chamo de filha, né? A Cris também cozinha pra caramba, trabalha, se vira desde nova. Tem a Alice aí, agora tá esperando a Beatriz. Então, assim, sempre se virou também desde nova. Então, graças a Deus, acho que tanto eu quanto a mãe dela conseguimos fazer essa parte, né? É funcionalidade, né? Eu acho que isso daí todo mundo precisa, Cláudia, saber fazer o básico, saber se virar.
essa criatividade a gente tem perdido muito nas crianças. As crianças, elas não têm criatividade para resolver os problemas. Né? Que nem esses dias eu pedi uma comida no consultório, aí o Sandro deu risada, porque mandaram sem garfo pra mim. E como é que come a comida sem garfo? E aí, criançada, como é que come a comida sem garfo? Aí eu peguei... Você chamou os universitários para responder? Eu peguei uma régua lá e usei a régua de talher. Cadê que você não tem um garfinho e uma faca? Então, eu vou te dar de presente um garfinho e uma faca. Eu nem pensava nisso. É sobre a gente criar maneiras. Eu poderia destribuchar, eu pensei, sabe, aí o que eu vou fazer? Eu vou xingar a pessoa que trouxe pra mim, eu vou reclamar, o que vai adiantar? Não, ainda vai esfriar a comida. Eu tinha 1 hora pra comer e eu tinha que me virar pra comer, porque eu tava com fome e eu só ia parar depois de 5 horas. Então eu tinha que dar um jeito. E às vezes o que eu vejo na criançada de hoje? Quando acontece alguma coisa que sai fora do controle deles, eles entram em desespero. A criança entra em colapso. Por quê? Porque não tem essa capacidade apoio, né? criativa de resolver os problemas. Então, quando a gente cria pessoas que precisam se virar, que precisam resolver as coisas, a gente desenvolve essa resiliência, Cláudia. É isso que a gente precisa. Né? É aquela história, se a gente não aprender com o básico dentro de casa, onde a gente tem um suporte, porque se você está em casa e você tem um problema, você tem um suporte, né? É o que a gente espera. Se você não conseguir, nessa fase, mostrar para o teu filho que ele tem um suporte, que ele pode tentar, que se ele errar, a gente ainda está ali, quando crescer, vira uma briga só, né? Sozinho sofre mais, viu, Cláudia? Eu falo, é o que você falou mesmo, certinho. Enquanto ele tá errando ali, você tá ali por perto, olhando ali, né? Tá lá empurrando a bicicletinha, tira uma rodinha, tira outra. Se cair, você tá por perto, é uma coisa. Agora, outra coisa é a criança ela ter que se virar, é o adulto ter que se virar e não ter ninguém para dar um suporte depois. É muito mais sofrido. Muito mais sofrido, né? E a gente escuta bastante história dessa. Tem mensagem aí, Marcelo, na rádio? Onde a gente tá? Vai, pensa, vamos trabalhar, meu filho. Vamos trabalhar para falar em que país a gente tá. Isso. Vamos? Fabíola tá dizendo, atrasada, porém ótima noite pra gente. Obrigada, Fabíola. A minha mãe tá dizendo que chora toda vez que o Felipe vai embora. Eu posso ir, ela não chora mais, não, Bruno. Você que não sabe, você que não sabe. Chora, viu? Olha, se tem uma coisa na vida que eu sou grata todos os dias é por ter ela ali. Porque dá uma assim, força, né? é um suporte. Na realidade, assim, eu moro com a minha mãe, né? Não fugi de casa. Fugi, voltei. Mas assim, ter a minha mãe ali do lado é um suporte maravilhoso. Eu faço, me viro, faço tudo, mas, cara, ter ela ali para as minhas resmungações é ótimo. Ela que me aguente. Ó, a Júlia tá falando, coitado do aluno enfiando a mão no pote de melão, porque a babá esqueceu de dar o talher para ele. Mas tá fácil, comer a comida na mão, no melão tá fácil, né? Tá melhor que eu acho que a comida da Bruna, viu, Gil? A Ana Paula tá falando que os ajustes são criativos, é verdade, né? Onde a gente tá, Marcelinho, você achou? Sim, Portugal, França, Estados Unidos e Japão. Olha, o Japão é muito bacana, 24 horas de diferença. 8 horas da manhã, 9 já? 8h57, olha como passa rápido. É muito rápido. Bruna, conta pra gente, que conselho você dá então pra quem tá aí ouvindo, pra quem for ver depois que fica gravado, os pais, as mães de hoje, pra criar crianças, quem tá com o bebê aí. Eu lembro que uma vez eu escutei uma frase de um cabeleireiro, nunca vou me esquecer, que o primeiro ano da vida era onde a gente colocava as coisas melhores na cabecinha das crianças. É isso mesmo? Olha, Cláudia, uma coisa que eu ando bem pensativa é que, assim, os pais, eles têm muito esse instinto de sentir o que os filhos precisam. Só que com essa correria de hoje em dia, a gente tem perdido essa capacidade. Até hoje, às vezes eu chego em casa, eu queria tanto uma sopinha. Quando eu chego na casa da minha mãe, tem a sopinha. Minha mãe, ela sente as coisas que eu preciso. Mas pra gente sentir, a gente precisa dar esse espaço que a gente não tá tendo mais. A gente está correndo, a gente está preocupado com uma série de coisas e a gente deixou de lado a capacidade de sentir.
Então, quando a gente para e se reconecta com os nossos filhos, a gente começa a pensar sobre o que eles estão sentindo e precisando. Às vezes não é o material que seu filho precisa, seu filho ele precisa ser olhado, seu filho precisa de colo, seu filho precisa de uma assistência que é uma assistência afetiva. E é isso que a gente tem esquecido e deixado de lado. Às vezes eu sentar e fazer uma lição, olhar um Exato, caderno, né? É esse alguma cuidado. coisa que você na correria. Mas é isso que eu falo, na realidade os pais estão doentes, né? Né? Os adultos estão doentes. E aí a gente passa tudo para as crianças, nessa vida maluca que a gente criou pra gente mesmo, né? Com tudo acontecendo o tempo inteiro, né? Eu falo, meu pensamento, às vezes eu vou falar as coisas e eu falo a primeira e a última palavra. Porque a minha cabeça já processou tudo que eu queria falar, né? Então Coitado de quem tá do meu lado, que tem que entender e traduzir o que eu queria falar, né? Então, assim, você acaba atropelando, né? O mundo ficou... E assim, isso sobressaiu demais depois da pandemia, né? Sim, a gente precisa parar e respirar de vez em quando, gente. A gente precisa dessa respirada e ensinar nossas crianças a respirarem. Não existe receita de bolo. Às vezes o que dá certo pro vizinho não vai dar certo para você. Então, por isso que você precisa parar, você precisa se reconectar com a sua família. Ah, Bruna, é um tempinho que eu tenho, assim, no domingo, assim, pra sentar e conversar com eles. Que seja, mas que seja um momento de qualidade, onde você possa sentir o que tá acontecendo com a sua família. Porque esse tempo é muito curto. Se você for ver 12 anos passa voando, né? Então, é o tempo aí que você tem aí de qualidade com o seu filho. Então, aproveite o máximo possível e faça o negócio acontecer. E essa história das brincadeiras, de tudo, ontem eu fui pra rua aí com a minha filha e com a minha neta, em vários lugares aqui em Santos, né, tava acontecendo brincadeira de rua, com palhaço, com atividade, a galera pulando corda, as crianças no parque, exatamente, o tempo tava bom, né, o cara lá de cima ajudou, graças a Deus, e aí você viu bastante atividade, eu vi muita coisa bacana, eu falei, olha que legal, as crianças na rua brincando, a gente mesmo levou a Alice aí para passear, aí, né? Já tinha ido de manhã. Então é bacana, né? Eu acho que a gente precisa resgatar essa parte da brincadeira da rua. Quando eu falo rua, não dá para ser que nem a minha infância, mas que seja num prédio, que seja com os pais numa praia, né? Que seja num jardim, nos parques que tem por aí, que a gente resgate, que a gente tire as crianças, porque eu vejo muita criança dentro de casa, e aí quando não tem esse contato também complica, né? A gente saiu de um extremo e foi para um outro. A gente precisa sempre estar em busca desse equilíbrio, né? Do meio termo de tudo. Então, quando a gente deixa a criança engaiolada dentro de casa, a gente vai ter problema também. Não tem como, né? né? Não, porque aí você tá preservando ela do perigo da rua, mas você tá deixando ela no perigo da solidão, do que ela vai estar vendo na internet. De atrofiar o crescimento, a criatividade, a capacidade dela de resolver as coisas, de resolver conflito. Briga com o coleguinha? Briga, gente, mas depois sabe resolver também. Então como que você vai aprender a resolver na vida adulta se você não aprendeu pequenininho, né? E é muito legal porque eu acho que assim, a gente tem essa vivência, eu vejo isso, eu enxergo, não sei se eu estou errada, mas a pandemia, as crianças que nasceram na pandemia e ficaram trancadas, os bebês, eu não sei, lógico que não devem ser todos, mas eu vejo criança mais retraída, criança que, porque ela acabou ficando ali com o pai e com a mãe, algumas 1 ano em casa, dependendo da situação. Você sentiu isso na clínica? Essas muito pequenininhas eu não vejo tanto impacto quanto aquelas que de repente estariam entrando na escola, né? Aquelas que já estavam no meio da escola e perderam 1 ano de escola. Então acho que crianças acima de 4 anos, nessa época da pandemia, tiveram impacto. Desde as pequenininhas de 4 anos, eu acho que até os pré-adolescentes tiveram um impacto muito significativo, viu? E as pessoas mais velhas, eu acho que o pessoal da nossa idade, que seria a geração que trabalha, eu acho que o maior problema que eu vejo, pelo menos comigo, foi a história de grana. Ficar sem trabalhar, eu acho que isso foi muito mais impactante, né? Mas eu acho que tanto para os, como você está falando aí, adolescentes e os mais velhos, que apesar de você não cuidar diretamente, acaba tendo acesso, eu acho que afetou bastante, né? Porque você pensa, os adolescentes, eles tinham os contatos da escola, de repente todos os amigos muda de escola, muda de bairro, ele perde contato com todo mundo, então foram pouquíssimos assim que conseguiram resgatar esses contatos sociais, esses colegas, então acaba intensificando o isolamento, né? Sim. E aí o que você aconselha os pais a fazerem? Quais são
sintomas? Quais são as reações que você deve parar e pensar desde criança? Opa, tem alguma coisa errada. Eu acho que os pais muitas vezes querem proteger demais e acham que as crianças ficando quietinhas em casa, isoladas, no celular, elas estão ali fora de risco. E pelo contrário, né, o celular, as redes sociais às vezes dá uma dimensão assim do mundo que aquela criança tem contato com um monte de coisa que não teria se estivesse na rua, e tem contato com um monte de gente que você, pai e mãe, não faz nem ideia de quem seja, né? Então, esse perigo, ele é muito latente e é muito preocupante pra gente. Então, eu acho que é importante, assim, os pais reverem até mesmo as questões sociais deles que atravessam as questões dos filhos, porque se os pais não saem, não interagem com ninguém, como que as crianças vão aprender a interagir também, né? Então, pensar em contatos sociais, interagir com pessoas que tenham filhos da mesma idade, pensar em também em soltar a criança também para interagir mais com os colegas de escola, trazer esse pessoal para casa. Eu vejo muito receio assim dos pais de deixar ir para casa do outro, de vir para casa, mas depois que a criança aprende a falar, a gente precisa ter uma flexibilidade maior, né? Eu oriento as criancinhas, se aconteceu alguma coisa errada, você grita, você sai correndo, você avisa que está acontecendo alguma coisa errada. E são orientações assim que a gente precisa começar a já dar para a criança, para ela saber o que é errado do que também acontece. Lógico, quando a gente fala de ir para casa, você não vai mandar na casa de alguém que você já tenha contato, são as famílias que você convive, o círculo de amizade que você tem até na escola, que é comum. Percebe o quanto que é importante os pais também se abrirem para essa socialização? Porque não é que você vai mandar o seu filho, né? Você não vai pegar, chegou em casa uma criança de 5 anos, quero ir para casa do fulano, que eu não sei quem não é isso. Quem são essas pessoas? O quanto que é pertinente eu, pai e mãe, também entender quem são essas pessoas, interagir com essas pessoas. Então, essa movimentação dos pais é algo que também vai agregar em relação aos filhos, né? Hoje eu ouvi assim, Bruna, mas se fulano não quiser interagir com ninguém, tudo bem se não quer interagir, mas é importante que todos entendam o ônus disso. O quanto que essa pessoa ela vai ter dificuldade dentro do mercado de trabalho, o quanto que essa pessoa ela vai ter dificuldade dentro da integração na universidade, nas relações amorosas dela. Então, é importante a gente entender o impacto das coisas que não estão acontecendo no momento que deveriam acontecer no futuro dessas pessoas. E aí outra coisa que eu acho bem legal, não sei se você concorda, mas aí você me conta, a história do esporte, das atividades, por exemplo, teatro. Nossa, meu filho sempre fez teatro. Muito bom. Então, assim, eu vi muitos amigos dele, muitas crianças aí das amigas, que eu tenho paixão por eles. Eu convivi muito com os amigos do meu filho e convivo até hoje. E aí você vê essa mudança. Criança que era muito quietinha, que mal foi fazer aula de teatro, né? E aí começou a se soltar. Então, eu acho que isso também é válido, né? Se de repente você não quer levar a criança para casa de alguém, mas começa a colocar em atividade, que além de ser para a saúde, né? Mas também tem as vivências, né? Sim, o teatro por si só ele já é terapêutico já, né? Então o teatro ele é uma das nossas possibilidades aí de trabalhar terapeuticamente as crianças, as pessoas. E as atividades físicas, ela traz uma oportunidade de regras, de socialização, de aprender a perder, aprender a ganhar. Então tem toda uma construção, né, emocional que vai se construindo dentro dessas condições que agrega muito para a criança, Cláudia. Essa história do perder e ganhar, eu vejo bastante isso, porque assim, a gente precisa aprender a perder. Porque ganhar é fácil, né? Não, então. Ganhar você vai ficar feliz, agora quando você perde, ficar frustrado, eu acho que assim, a gente precisa viver lá o sentimento de que perdeu e vambora. Mas isso também é bacana de criar na criança desde pequena, né? Necessário, indispensável, que tem sido muito esquecido, viu? Hoje em dia a gente tem visto as crianças sofrerem muito por essas questões, Cláudia. Eu imagino. A Ana Paula está falando que o uso excessivo dos tablets e celulares, as crianças precisam de... O que ela escreveu aí? Lê para mim, Marcelinho. Contornos? Contornos, acho que talvez seja... essas outras coisas que a gente está trazendo, de né? disciplina. Você viu né? que hoje a gente nem meteu o pau no celular muito, né? A gente está dando alternativas totalmente diferentes aí, que fogem totalmente dessa realidade aí das redes sociais, essas coisas. Então, olha, pessoal, vou contar para vocês. Quem quiser ter
o atendimento da Bruna, ela trabalha online também e trabalha na clínica, né? Sim, sim. Então dá de novo as redes sociais aí, os contatos tanto para os pais, para a família. Se algum adolescente quiser ir lá bater papo, os pais acompanham, depois pensa no que vai fazer, ela vai dar todo o apoio. E a galera que está aí, que quer aproveitar e se juntar com a Bruna para fazer esse mundo um pouquinho melhor, a gente já vai ficar feliz, né, Bruna? Exato. Pessoal que quer ter contato aí, entra no @pensa_mente _jovem, que é o Instagram, que você vai ter lá na minha bio todos os meus projetos lá. Então você vai ficar por dentro de tudo. Eu vou anotar aqui, então fala de novo, eu vou escrever para quem tá vendo. @pensa _mente _jovem. Gente, é muito legal. E a Bruna tá fazendo bastante vídeo agora explicando aí o trabalho, tudo que ela vai fazer. E às vezes a gente olha um pouquinho, é o que eu falo, mesmo eu não tendo dentro da minha casa uma criança ou um adolescente, você para pensar, é bem legal as dicas. E é isso, pessoal. E aí eu vou contar mais 2 coisas para vocês. Lembrando, dia 18, sábado, Sem Tabu com Cláudia, num novo espaço. Jurema, você que entrou aí mais tarde, lembrei, num espaço novo, na Mureta, Senador Feijó 788, das 10 às 18h30, um novo horário. Tem atividade para criança, adulto, 60 a mais, tem ar-condicionado, ninguém vai passar calor. O espaço é coberto, é amplo, você vai poder ver tudo que está acontecendo no evento, é acessível, tá? Então a gente espera todo mundo lá para fazer essa bagunça boa, seguir comemorando, porque outubro tem Dia das Crianças, que foi ontem, tem alimentação saudável essa semana, eu vou ter lá a Aline contando para vocês como é que a gente faz para se alimentar e ter uma vida melhor. Ela vai fazer uma dinâmica legal. A gente tem o Outubro Rosa, e a gente tem a Geração Prateada. Outubro tá cheio de coisas. Tem dia dos professores, né? Gratidão por existirem, porque é uma outra profissão que, cara, ninguém tá onde tá se não tiver passado. E tem o aniversário do por um professor. Eu nem ia te falar. Entendeu? Você já sabe que tem festa semana que vem, né? Só não sei aonde. Cláudio pode se retirar, Bruna fica. A Bruna agora virou uma querida, eu vou me embora. Marcelo vai fazer o programa com ela. Dia 25 tem aniversário do Marcelo, não sei aonde, mas eu vou contar pra vocês. A Bruna esteve com a gente aí no aniversário da rádio. Foi legal, né, Bru? Uhum. E aí outra coisa que eu queria falar é que segunda-feira... Fazer um boi no rolete lá na minha fazenda. Cadê que você era vegano? O boi é vegano Sozinho, paralelo. né? O boi é que come a grama. Ó, segunda-feira que vem, dia 20, não teremos o Sem Tabu, porque a gente vai estar com o evento lá na Nespro, que é a nossa parceira. Eu te convido, o Outubro Rosa. A gente vai estar com a Débora Oliveira do estúdio... Como é que é? Estúdio by Débora Oliveira, que não é para repetir tudo de novo, mas a gente repete. Ela vai fazer o corte de cabelo. Olha. Tem algumas regras para quem quiser doar. A gente vai doar as mechas para o Instituto Neomama. A gente vai ter durante o dia todo massagem gratuita lá na Nespro, na Rua Goiás 144. Cílios, sobrancelha, maquiagem, vai ser bem bacana, das 14 às 20. A gente vai ter a Débora também com uma palestra lá pro pessoal. Vai ter aula de defesa pessoal. Olha que legal. Tem que ir com uma roupa confortável e eu vou para aprender a me defender. Viu, Marcelo? Você não vai mais fazer bullying comigo, tá? Só para te avisar. Só para te avisar. E aí das 18 às 20, a gente vai ter o Antônio e a Mari, que é um casal que é muito bacana, porque a Mari teve câncer. E o que o Antônio fez? Super apoiou. E hoje eles dão palestras do quanto é importante o apoio do marido para a mulher. Que a gente também sabe que não acontece sempre, né? Uhum. A Alessandra, querida Alessandra Costa, que é enfermeira integrativa, vai estar lá. E a Aline Garcês também, que vai fazer umas terapias guiadas para o lance da dor, que é bem bacana. Te espero lá. Muito pra bacana, dar hein? uma voltinha para conhecer essa galera que você ainda não conhece todo mundo.
E também a gente vai ter expositor, vai ter café, sempre tem, sem tabu com Cláudio, sempre tem café bom, sempre tem comidinha boa da Germinari, o café do Inátios, vai ter o próprio Antônio e a Mari com os produtos que eles têm da Ácora, que são produtos sustentáveis de limpeza, é bem legal. E a gente vai ter me enganei, Marcelo, me salva? Não sabe? Pô, tá no script, Marcelo, lê? Não? Não. Amantari. Eu acho que é isso, hein? É a nossa querida amiga que tem os produtos veganos de beleza, sabonete, tudo pra saúde. Amantari. É isso, tá? Acho não, é isso. Pode procurar lá no Instagram que tem na minha página. A querida que tá sempre com a gente. Pessoal, então segunda-feira que vem já sabe. Agora tem uma parte que a gente esqueceu ou vai ter sorteio? Opa! Tem? Marcelo, quantas pessoas ao todo? Instagram não. YouTube e a rádio? 87. 87. Então, que número você quer primeiro? Primeiro você sorteia ou primeiro você conta qual é o sorteio? Ah, conta qual é o sorteio, vê quem quer, né? Vê quem quer. Né? Então conta o sorteio, quem é? Vamos fazer como é que é um suspense, Marcelo? Posso só falar uma coisinha aí, Pode, já enquanto que a gente hoje faz suspense. isso, enquanto você faz o suspense, esse programa está sendo exibido ao vivo hoje, dia 13 de outubro, mas ele fica também no nosso site aguiaclube.com.br, onde você pode assistir a qualquer dia, qualquer hora, tá lá uns vídeos, tá? Então, como em outubro, e falando aí do Outubro Rosa, que é a base do Outubro Rosa, é o câncer de mama, homem também tem câncer de mama. Então, a dica que fica para os homens e mulheres é: se toque. Se toque. É bem por aí, né? Vai ajudar bastante. É verdade, pessoal. Então vamos de sorteio, Marcelinho, olha aí no WhatsApp. 87. Mas ó, deixa eu falar. A pessoa que ganhar, ela vai ter direito aí a uma sessão comigo. E aí, se a pessoa não estiver aqui em Santos, pode ser online, tudo, a coisa pode acontecer. Dá pra ser online. Tá bom? Então a gente vai fazer aí uma sessão, vai fazer uma orientação psicológica e entender aí o que essa pessoa tá precisando aí de imediato, tá bom? Então, Legal. uma sessão com a Bruna. Meu nome tá aí, Marcelo? E olha Não aqui. entendi. Pode pôr 88 aí, que é o número que ela falou que ia sortear. Você não tem filho pequeno. E olha assim, gente, que uma pra sessão comigo, hein? Uma sessão já é válido aí para abrir os caminhos, hein? Ó, 88, né, Bruna? Não, 88, que você falou que adorava. Aquele número par, aquele número bonito, 88 é infinito, não é? 8 não é infinito? 88, Marcelo, ninguém tá ouvindo. Não tá fechado o microfone? Isso. Então tá bom, de 1 a 87 então. Então vamos lá. Magoei? Então vamos pro número 35. O que será? 35 e juntando dá um 8, né? Ah. Então, perfeito. Essa mulher Tá vendo? Sou perfeita. eu então, vai, fala, A mulher Marcelo. perfeita. Cláudia Pérez, tá escrito aí. Não. Fabiola Mendes. Olha, Aí, Fabiola, entre em contato pra você, eu vou te passar o telefone. Depois você vai ter que me contar o que a Bruna aprontou com você. Vamos lá. Gente, gratidão, segunda-feira chegando, eu espero vocês sábado lá no evento do Sem Tabu, dia 20 na Nespro, tá tudo lá na rede social da Nespro, a gente vai estar colocando amanhã, tá? Espero vocês, se souber alguém que queira doar as mechas, os cabelos, tem as regras, mas é só entrar em contato que a gente passa, tá? E quinta-feira eu tô de volta aqui na rádio, porque eu gosto muito do programa, então eu volto pro Café com Histórias. Quinta-feira a gente tem Café com Histórias com o Marcelinho. Aí ele fala um pouquinho mais que eu deixo, tá? Obrigado. Combinado? E agora a gente vai tomar aquele lanchinho do Fábio do Pão do Guedes. Gratidão. Tem empanada de frango. Daí foi sorte. Ó. Tem bolo de milho. Ó. Tudo uma delícia. Depois eu conto pra vocês. Quem quiser já sabe, o Fábio tem encomenda de quarta a sábado. Um beijo. Beijo, gente. Quero vocês no Sem Tabu sábado, hein, pessoal?
Tchau, Obrigada, tchau. Bruna. Obrigada, Cláudia. Tudo de bom.